Olá, gente. Hoje, na nossa aula de filosofia, nós iremos estudar sobre o que é filosofia. Estudar a filosofia é procurar por perguntas que nem sempre possuem respostas. O que é a filosofia? A filosofia busca entender o porquê das coisas. Possui como propósito a busca de perguntas, de questionamentos e de indagações. A palavra filosofia é grega, composta por duas outras, philo, sofia. Philo deriva-se de filia, que significa amizade, amor fraterno, respeito entre os iguais. Sofia quer dizer sabedoria, e dela vem a palavra sopros, sábio. Filosofia significa amor pelo conhecimento, amor à sabedoria, paixão pelo conhecimento, busca apaixonada pela verdade. Inventor da palavra. Atribui-se ao filósofo grego Pitágoras de Samos, que viveu no século V a.C., a invenção da palavra filosofia. Pitágoras teria afirmado que a sabedoria plena e completa pertence aos deuses, mas que os homens podem desejá-la ou amá-la, tornando-se filósofos. Sócrates é considerado o pai da filosofia. Por quê? Porque buscou atingir uma verdade a partir da prática filosófica e do diálogo com os demais cidadãos. Busca pelo conhecimento verdadeiro. Filosofia é uma reflexão crítica a respeito do conhecimento e da ação, a partir da análise dos pressupostos do pensar e do agir. Portanto, como fundamentação teórica e crítica dos conhecimentos e das práticas. Atitude filosófica é decisão de não aceitar como óbvias e evidentes as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os valores, os comportamentos de nossa existência cotidiana, jamais aceitá-los sem antes havê-los investigado e compreendido. Senso comum é um conjunto de ideias e opiniões que é aceito pela maioria das pessoas de um grupo ou sociedade, geralmente imposto e desprovido de valor crítico. Então, senso comum é aceitar as coisas sem questionar. A atitude filosófica. Quais as características? As características da atitude filosófica. A primeira característica da atitude filosófica é negativa, isto é, um dizer não ao senso comum, não aos preconceitos, aos prejuízos, aos fatos e às ideias da experiência cotidiana, ao que todo mundo diz e pensa, ao estabelecido. Então, a primeira característica negativa é dizer não às coisas. A segunda característica da atitude filosófica é positiva, isto é, uma interrogação sobre o que são as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os comportamentos, os valores, nós mesmos. É também uma interrogação sobre o porquê disso tudo e de nós. Uma interrogação sobre tudo isso é assim e não de outra maneira. Então, a característica positiva é uma interrogação, é o porquê das coisas, é a não aceitação, é sempre estar interrogando, perguntando, questionando. Isso que a filosofia pergunta: o que é, por que é, como é. Para que serve a filosofia no ensino? Por que eu preciso aprender filosofia? Qual seria a utilidade da filosofia?
Se abandonar a ingenuidade e os preconceitos do senso comum for útil, se não deixar guiar pela submissão às ideias dominantes e aos poderes estabelecidos for útil, se buscar compreender a significação do mundo, da cultura, da história for útil, se conhecer o sentido das criações humanas nas artes, nas ciências e na política for útil, se dá a cada um de nós e à nossa sociedade os meios para serem conscientes de si e de suas ações numa prática que deseja a liberdade e a felicidade para todos for útil, então podemos dizer que a filosofia é o mais útil de todos os saberes de que os seres humanos são capazes. Isso é o que afirmou Marilena Chauí. Como se faz a filosofia? A atitude de indignação com o pré-estabelecido, espírito de curiosidade, de desconfiança, aprimoramento da capacidade de fazer perguntas. Então, as perguntas são mais importantes do que as respostas. Assim se faz filosofia, quando você faz essas perguntas. Resumo. A filosofia surge quando se descobriu que a verdade do mundo e dos humanos não era algo secreto e misterioso, que precisasse ser revelado por divindades a alguns escolhidos, mas que, ao contrário, podia ser conhecida por todos, através da razão, que é a mesma em todos. Quando se descobriu que tal conhecimento depende do uso correto da razão ou do pensamento, e que, além da verdade poder ser conhecida por todos, podia, pelo mesmo motivo, ser ensinada ou transmitida a todos. Então, gente, aí concluímos o estudo desse texto. Para que serve filosofia? Eu estou colocando para vocês o resumo desse texto, enviando, e também a atividade. Com base no resumo, vocês irão fazer a atividade. Respondam com atenção e pode estar enviando a atividade no meu privado, certo? Até a próxima aula.